Boa noite, seja bem-vindo a mais um quadro do nosso canal, agora Rádio Afeto e Leitura. Para você que não tem muito tempo de consumir conteúdo, mas que consegue colocar um áudio aí para te fazer companhia enquanto você toma um café, janta, toma banho, se dirige do trabalho até em casa. Para você que gosta de uma companhia, estamos aqui para ser a sua companhia hoje. Como é que você tá? Me conta como foi o seu dia, o que você fez hoje, você conseguiu programar seu momento de leitura com seus filhos ou consigo? O que você tá lendo essa semana? Como é que tá aí a sua semana? Aqui onde eu estou tem um barulho de chuva, temos um cafezinho. E você, o que anda aprontando aí? Nesses nossos momentos à noite, que nos encontraremos segundas, quartas e sextas, assim que pudermos estar ao vivo, quando a plataforma permitir, né? Quando tivermos mais inscritos. Na quarta-feira vocês podem participar no chat, fazer perguntas, contar um pouco da história de vocês, falar conosco no chat. Quem sabe nós podemos trocar alguma ideia, alguma informação. Hoje eu queria convidar você a refletir sobre alguns temas importantes que nós possamos conversar, trazer uma ideia, compartilhar aí um momento. E eu espero que você consiga calmamente chegar do trabalho, tomar o seu banho, ter o seu jantar, ou se você já está em casa, que você tenha esse minutinho para ouvir a nossa rádio quando você puder, já que a programação de hoje é gravada, então você vai poder ouvir a qualquer tempo aí. E eu queria perguntar o que você está lendo essa semana, o que você está lendo com as suas crianças. Se você não está lendo nada, eu quero convidar você a adquirir algum livro e realizar essa leitura com os seus ou pegar um emprestado. Aqui no canal tem um tutorial para usar o Mac Livros, que é uma plataforma infinita aí de livros, infinita por dizer assim pelo número, né? Para você baixar livros, ler com as suas crianças, você pode pegar emprestado. Inclusive, eu deixei um tutorial aí que você pode acompanhar. Tem também o projeto Conta Pra Mim, que foi criado na pandemia. E é um projeto maravilhoso que permite com que você faça download das obras para ler com seus filhos, também para colorir, porque tem vários livros para colorir, e também tem os digitais que você pode ler conforme você deseje. E aí eu queria trazê-los para esse universo, né? Falar da importância de trabalhar o afeto e a leitura na nossa vida. Não só porque precisamos, né, de um mínimo de leitura proficiente para vivermos, exercermos nossa cidadania, mas também porque, embora o Brasil seja esse país, não é, gente, de mais de 200 milhões de pessoas, temos um número absurdamente alto de analfabetos, né? E quando eu falo analfabetos, eu não estou só falando de quem não pôde ir à escola, porque milhares de pessoas não conseguem, né, frequentar uma. Mas é o número de pessoas que estudaram, né, foram à escola, têm diplomas, às vezes mais de um. Entretanto, vive como se não tivesse esse conhecimento, né? Às vezes eu acompanho alguns canais do YouTube que apresentam livros e eu fico estarrecida com algumas apresentações que eu assisto, que a pessoa fala daquele livro e a impressão que eu tenho é que a pessoa nunca leu. E tudo bem, eu super compreendo, né? Vivemos uma época de profissões novas, de necessidades novas, comerciais, né? Vivemos no sistema capitalista e todo mundo tem que sobreviver, então eu também compreendo que muito do que tem na internet não é real, né? Mas, assim, é o mínimo, né? Quando você é um leitor, é você tentar ler, compreender algo, uma obra, um texto, um filme, né? Vejo as pessoas discutindo aí
Por que que um filme é diferente de um livro, e por que que um filme... E as pessoas não conseguem entender o mínimo, né? A arte, como dizia Antônio Cândido, dizia não, diz, né? Que a obra dele tá aí viva. É direito humano, e há vários tipos de arte, gente. O cinema não é um filme, não é necessariamente um documentário, né? O doc, né, de documento deve de ter o mínimo de compromisso com a verdade, né? Mas o cinema não tem isso, é uma outra arte, é diferente. E a pessoa tem dificuldade de compreender isso. Isso é um traço de analfabetismo, sabe? É um traço de incompreensão. Não existe nenhum compromisso do cinema com a realidade. A produção do filme pode fazer a linha de percepção que ele quiser fazer. Não nos cabe discutir por que é diferente. Porque não é um documentário, né? Não é um doc. É uma obra de ficção, e mesmo que seja baseada em fatos reais, as pessoas têm dificuldade de entender o mínimo, de compreender qualquer coisa, um enunciado, uma mensagem, um panfleto, sabe? E isso parece uma questão de opinião, mas não é. Ler e compreender é o mínimo do nosso processo de leitura. E a cada dia que passa, ele parece menos eficiente. Então, não há que se discutir por que uma coisa é idêntica a um livro ou não é. A literatura é uma arte, o cinema é outra arte. E cada uma pode fazer a leitura e releitura do que quiser. Agora, se você está fazendo um documentário, sim, o doc, ele precisa ser fiel aos fatos, né? Ou pelo menos tentar. Porque por isso que se chama doc, né? Um documentário de documento, de verídico, de real, de fiel, né? Mas existe essa dificuldade porque as pessoas vão à escola e elas não sabem onde joga o lixo, não sabem separar o lixo, não sabem para que serve uma rua, uma calçada. E nós percebemos isso na prática, né? Na prática das coisas, no dia a dia. E existe essa dificuldade de compreender. E isso é grave, não é uma coisa simples. É como se nós não estivéssemos mais no ponto de ser capazes de compreender as coisas. E nós precisamos ser. Existe um traço dessa geração, ou disso que chamam de modernidade, que é esse tempo, né, curto, recente, que as pessoas têm o hábito de dizer assim: que hoje tudo é diferente, é que as crianças de hoje são assim, hoje isso é assim, ou é daquele jeito. Não é verdade, né? A criança aprende o que o adulto ensina, e ela vai aprendendo e vai reproduzindo. Estamos vivendo um momento que não temos mais nenhum apego aos detalhes, nenhum olhar importante para entender que a vida é feita de pequenos detalhes, que eles são reais, e as pessoas não dão importância a isso. E elas vão trabalhando e ficando velhas, e a velhice vai chegando e se acumula muito dinheiro, e depois você mal consegue alguém que fique com você ali, entre a doença e a partida, entre a velhice e a partida, porque passamos a vida inteira conquistando bens materiais e modas e modismos, e não construímos relações. Não construímos relações de verdade. E você não sabe mais em quem pode confiar, e você não consegue de fato afeto. As pessoas ajudam outras pessoas, colocam dentro de casa e se veem vítimas dessas pessoas e de tantas situações um tanto absurdas, porque não nos preocupamos com os detalhes. Não nos preocupamos com o mínimo. E o que eu mais ouço os pais falarem, as mães especialmente, porque a maioria das que cuidam de crianças são mães, né? Muitas mães solo, nossa, milhares. E elas fazem assim:
Elas dizem pra mim, não é nada demais. Ah, não é nada demais meu filho fazer isso. Eu não acho nada demais meu filho fazer assim, falar desse jeito, agir desse jeito. Não é nada demais. E isso é um passaporte que você ensina ao seu filho para que quando ele faça algo, quando você não tiver forças para revidar ou para conversar, ou quem sabe nem tenha fôlego para explicar para ele num tempo tardio, ele vai dizer para você, mãe, isso não é nada demais. Você está reclamando do quê? Não é nada demais. Todo velho é assim, todo velho faz isso e faz aquilo e é meio isso, sabe? Eu vinha caminhando na rua outro dia. Aliás, caminhando não, eu passei no Uber. E alguns adolescentes estavam saindo de uma escola pública e vinham caminhando na rua. E eles iam numa rua pública, né, que passa carro, passa transporte, passam pessoas. E eles iam brincando de jogar chinela na cabeça do outro, sapato na cabeça do outro, essas coisas assim. Tênis, sabe? E o motorista do Uber que me chamou a atenção falou, nossa senhora, se eu sonhar que meu filho anda na rua assim, eu mato ele de pau. Uma expressão, né? Mato ele, brigo com ele, dou uma surra nele. E eu falei, nossa, nem me fala que ninguém pode falar isso, né? É crime, não pode fazer isso. Mas é força de expressão, que ele quis dizer, né? Que ele não deixaria aquilo passar. E eu fiquei olhando aquilo e um deles é filho de uma pessoa do meu bairro. E a mãe dele usa muito essa frase, sabe? Que fala assim, não é nada demais meu filho fazer isso. E exatamente o filho dela jogou o tênis e bateu na cabeça de uma pessoa idosa. E esse idoso vinha na rua, provavelmente ia resolver alguma coisa na vida dele. E aí eles morrendo de rir, se divertindo, e ele foi pedir desculpas, né, ao senhor, e o senhor falou para ele assim, a sua mãe não lhe dá educação não, meu filho? Nunca lhe ensinou a tratar um idoso? E com certeza não, né, gente? Com certeza não. Porque a criança aprende o que o adulto ensina. E quando a criança cresce, o que você ensinou cresce com ela. Mas não é só você falar para ela fazer. Não é assim que se ensina uma criança, entende? Não é o que você diz só, é o que você faz. E é você garantir que isso seja feito, entende? É você exercer a autoridade de pai, de mãe, para ele saber que ele tem que fazer, não é uma opção. O adolescente ele não está ainda em condições de escolher algumas coisas, porque ele está aprendendo, né? Há situações que ele não tem noção e é normal, são adolescentes. Mas se você não ensina, você não pode se queixar, entende? Que as pessoas esquecem que se elas viverem uma longa vida, elas vão envelhecer. E observem ao seu lado como que os idosos que você conhece são tratados. Eles participam das atividades? Eu conheço um caso, dentre centenas de outros, que logo cedo os pais chegam, deixam os netos, né, no caso os filhos, com uma senhora, ela é viúva, mas é uma viúva jovem, e ela cuida desses netos o dia inteiro, trabalhando, cozinhando, lavando, passando para eles. À noite os pais chegam, recolhem os filhos, levam embora. E eu nunca vi eles pegarem essa senhora para dar uma volta, para passear. Eles têm carro, eles têm veículos, eles viajam. Nunca vi levarem essa mulher, nem para a praia. E olha que eu moro no espaço que de carro dá 10 minutos da praia. De carro dá 10 minutos. Nunca vi. Nunca vi. O máximo de lazer que eu sei que ela tem é a calçada. Que ela põe umas cadeiras na calçada e fica lá. Entende? E há pessoas que acham isso normal. Gente, não é normal. Os idosos não existem para criarem filhos dos outros, né? Ainda que sejam netos. Isso não existe. Os avós, eles precisam ter vida. Eles precisam ser gente. Eles têm que ter paz, sossego, privacidade, direito ao lazer, a exercer o lazer também. Por que não? Não pode ser só um empregado grátis. Não é para isso que vó e vô existem, né?
Muitos avós criam netos como filhos porque realmente eles têm o poder, né, familiar, mas tem avós que cuidam porque amam, porque gostam, porque querem ajudar, mas não é por isso que você vai explorar, não é por isso que você vai condicionar esse idoso ou vai escravizá-lo, né? Não pode. O idoso também é gente. E é preciso que você visualize isso, entende? E os idosos, eles tendem a, quanto mais velho vamos ficando, né? Mesmo aquelas pessoas que eram brutas, que eram estúpidas, porque antigamente esse era um comportamento comum, essas pessoas vão ficando com a voz calma, né? A fala mansa. Porque o tempo nos ensina e a velhice mais do que nunca, né? Alguns têm uma velhice saudável, outros ficam enfermos e vão se tornando pessoas mais calmas, mais contidas, porque já não dá para gritar, já não dá para esbravejar, já não dá para fazer isso. E é importante você pensar que você pode se tornar idoso também. E aí a questão, você tem preparado seu filho para isso? A sua filha para isso? Você tem educado seu filho de modo a perceber um idoso? Uma pessoa idosa? Outro dia eu vi um rapazinho, acho que ele tem uns 12 anos, pedir à mãe dele para ter um cachorro. Eu estava passeando com um dos cachorros e vocês devem ter visto aí nos shorts que tem os bichinhos que aparecem aí, que são alguns animais de rua que nós cuidamos, alguns nas nossas casas, quem ajuda não tem espaço, nós ajudamos na rua, porque não temos um espaço grande para colocá-los, como quem tem granja, fazenda, essas coisas, né? Que é um sonho, mas é algo muito difícil, porque você comprar um espaço grande, né, custa uma fortuna e precisa ser autossustentável para que você consiga manter, alimentar os animais, enfim. Mas nós fazemos o que está ao nosso alcance. E ele olhou pro cachorro, era um cachorro muito lindo, que foi acolhido da rua, inclusive. E ele falou assim: mãe, deixa eu ter um desse. E ela olhou para ele e falou assim: ah, menina, isso dá muito trabalho, eu não tenho tempo não de apanhar cocô de cachorro, não. E aí eu perguntei para ela: quantos filhos você tem? Ela falou: só ele. Eu falei: é seu filho único? Ela disse: sim. E o sonho dele é ter um cachorro e você não deixa? Ela falou: que eu trabalho dia sim, dia não. E eu não tenho tempo de ficar apanhando cocô de cachorro, né? E eu fiquei pensando: nossa senhora, é um direito dela, né? Não querer. É melhor do que ter um animal e maltratar, né? Pelo amor de Deus. E eu falei pra ele: quem sabe quando você crescer, né? Você vai ter sua casa e você com certeza vai poder ter mais de um. Ou vai poder ajudar a cuidar desses da rua, como a gente tenta ajudar um pouco. E ele ficou assim bem triste. E eu fiquei pensando, era uma mulher jovem, muito bonita, toda maquiada, produzida. E eu fiquei pensando, né? Se as pessoas soubessem, gente, a transformação que é na vida de alguém ter um pet, não desses que você chega no shopping, nessas lojas que torturam animais, que escravizam animais e compra um. Não é disso que eu tô falando. Eu estou falando do afeto, né? De você encontrar um animal na rua, abandonado, que às vezes ele quer ser adotado, porque tem animal que ama viver na rua, correndo, pulando, e ele já vive ali, já é da família de todo mundo que tá ali, das lojas. Existe isso. É muito difícil um animal que é de rua se acostumar no lugar preso sozinho, e nem deve, né? Para ele viver só, é melhor que você deixe ele livre, correndo por aí nos terrenos, brincando. Ele é muito mais feliz de verdade. Essa coisa de pegar um animal e trancafiá-lo sozinho no lugar, isso para mim é uma tortura. Eu jamais faria isso. Sabe, tirar um gatinho só e colocar ele no apartamento 20 anos, sem nunca mais conviver com um bicho da espécie dele, eu acho isso uma loucura, entende? Os animais têm direito de brincar, de correr, de viver com outros da mesma espécie. Imagina se você tira ele do meio da espécie dele, tranca ele num apartamento, num escritório, Meu Deus, isso é um pesadelo. Pra mim, né? Uma coisa pessoal. Mas se vocês soubessem o qual é poderoso você acolher um animal, amá-lo, o que ele causa na família, a transformação que ele traz para o seu lar,
para os seus dias, sabe? Até nos dias mais difíceis que você tá super arrasado e você não tem força de levantar da cama, mas você tem que levantar, tem que colocar a comidinha dele, tem que dar banho, tem que colocar água. E você começa a construir relações. E quando você permite que uma criança ame um pet e viva com ele, através daquele bichinho que parece ser só um bichinho, mas que é uma vida linda, ele vai aprender muito mais do que você poderia ensinar. Ele vai aprender a conquistar esse bichinho. Ele vai aprender o que é responsabilidade, porque vai ter que cuidar dele. Ele vai ter que aprender a dar comida, a dar banho, a dar remédio, a cuidar da carteira de vacinação, a fazer uma economia para poder pagar as vacinas do pet, comprar os remedinhos. E tem criança que vende brigadeiro na escola, tem criança que vende biju. E com esse dinheirinho ela já sustenta os bichinhos. Então, existe toda uma transformação atrás disso. A criança vai aprender educação financeira, porque ela sabe que precisa ter aquele dinheiro que às vezes a mãe e o pai não estão dispostos a gastar. Então ela vai fazer ali o cofrinho dela para quando o pet precisar ela usar. E como o pet é dela a responsabilidade de olhar a água, de lavar a vasilhinha, de colocar comida, de brincar com ele, de fazer companhia. De quando ele tá dodói, tá lá olhando ele, cuidando dele. E você pode achar que isso não tem relação, mas quando a criança ela aprende a observar o pet, a prestar atenção no pet, a agradar, a ser carinhosa com ele, a não deixar qualquer pessoa se aproximar, não permitir que façam qualquer mal para ele, aí você está educando o ser humano afetuoso, carinhoso, que está entendendo o limite do bichinho, o limite dele, como que cuida. Quando um dia você precisar, ele também vai saber cuidar de você. Ele vai prestar atenção em você de um jeito diferente. Porque a criança, geralmente, na maioria das vezes, elas são muito apaixonadas por bichinhos. É que muitos pais não deixam que elas convivam com eles. Colocam medo, assustam as crianças. Sabe? Você não pode se aproximar, que ele vai lhe morder, ele vai lhe fazer mal. O que não é verdade, gente, né? O único animal que faz mal para os da mesma espécie é o ser humano. Que eu costumo dizer que a verdadeira espécie nossa deveria se chamar raça desumana. Porque a nossa busca é por nos humanizar, né? Nos humanizar. E quando Deus nos humaniza, nos tornamos melhores. Mas dificilmente você assiste um animal torturar o outro. Muito pelo contrário. Às vezes eles brigam por alguma coisa, daqui a pouco eles estão se pegando, se abraçando, brincando. E eles precisam de muito pouco para serem felizes. Brincar, comida, água e paz. Sabe? Paz. Só disso que eles precisam. E você vê aí a imprensa fazendo matérias que são mentirosas, apavorando pessoas, quando na verdade o ser humano, desumano, é que apavora o mundo inteiro. Não é só a raça dele, não. É o planeta inteiro. O homem coloca fogo no mato, o homem joga lixo na rua, o homem derruba árvores e deixa os pássaros sem comida, sem água. E tudo por preguiça, por capricho. Pessoas comuns, inclusive. Às vezes a pessoa tem preguiça de apanhar o lixo e até fogo, fazendo mal para idosos, para crianças, para qualquer pessoa doente, para os animais, para o mundo inteiro. Há pessoas que elas conseguem serem tão improdutivas que elas prejudicam todo mundo que está ao seu redor. E isso não começa na vida adulta. Isso começa ainda quando você é uma criança. E os pais se recusam a corrigir, se recusam a ensinar, por razões diversas. Porque as pessoas não prestam atenção em nada. E tudo passa desapercebido. Desapercebido. E não pode ser assim. Às vezes você visualiza uma pessoa fazer uma coisa ruim e ela faz aquilo porque todo o resto em volta dela se omite. E a omissão é o verdadeiro combustível do mal. É a omissão.
Nada começa grande. E quando você identifica alguma coisa que está errada ali, ainda na primeira infância, quando a criança é pequena, você precisa corrigir, pai. Precisa corrigir, mãe. Antes que isso se torne tão grande que você, que é a pessoa mais importante para aquela criança, não consiga mais. Não consiga mais. Outro dia eu cheguei à casa da minha mãe, onde eu fui fazer uma visita. E ela mora numa área de reserva. E estava lá uma criança que é filho de um parente. E na hora que eu cheguei, passei pelo portão, falei com os cachorros. Eu tenho essa coisa de falar com todos os bichos. Ele estava com uma bola de futebol, a mão levantada para cima, assim, para atacar uma patinha que estava com os filhotes, né? Ela estava lá protegendo seus filhotes. E ele estava com essa bola, assim, bem no alto da mão, entende? E havia adultos na casa, havia a minha mãe, uma pessoa idosa. E quando eu vi aquilo, eu fiquei tão transtornada daquelas pessoas estarem na casa e não perceberem aquela criança. Porque tem gente que vai para a casa dos outros, passar um dia, e a pessoa acha que a casa do outro é um parque de diversões, entende? E leva mais gente, leva seus filhos e solta lá como se fosse a Disney, só que grátis, entende? E você tem que saber que quando você anda com o seu filho é seu filho, não é de ninguém. A responsabilidade do comportamento daquela criança é sua, não é de ninguém mais, entende? E antes de você sair de casa, não é na hora que você está na rua, não é na casa do outro. Antes de você sair de casa, todos os dias, sente-se com o seu filho e converse com ele antes de sair de casa. Porque a educação da sua casa é uma coisa que é feita na sua casa. Antes de você passar pelo seu portão, converse com ele, alinhe seus valores e seus princípios. Porque a criança é um reflexo dos adultos. A criança aprende o que o adulto ensina. E eu peguei na mão dele assim, do jeito que eu peguei, eu arrastei ele até a cadeira. Senta aqui. E sentei ele. O que você estava fazendo? Deixa eu fazer igual com você, vamos ver se você gosta. E eu peguei assim, nele, e ele se incomodou, né? E eu perguntei pra ele, isso é bom? Por que você estava fazendo isso? Ninguém viu que você estava fazendo isso? O que você sente quando eu faço isso com você? Eu sou mais forte que você, eu sou maior. E aí? Você vai me peitar? Olha pra mim. E aí a irmã dele chegou, e daqui a pouco chegaram outros adultos, e a pessoa falou assim, ele é assim mesmo. Ele já matou mais de 60 animais na casa do avô. Gente, uma criança de 8 anos. Eu falei, é o quê? E a moça falou, ele já mais de 60 animais brincando, é sem querer. Vocês acreditam que ela teve a capacidade de falar que era sem querer? Gente, pelo amor de Deus, em que lugar do mundo uma criança faz isso e é sem querer? E eu expliquei para ele, você fez isso até hoje, até o dia de hoje. Onde eu estiver, se você se mover nessa direção, eu vou mostrar a você que nunca mais você fará isso. Porque quem vai ali, ó, para aquele lugarzinho daquele bichinho, vai ser você. Isso tem uns anos já. Até hoje. Ali, onde ele já tinha feito várias vezes isso, eu não sabia, né? A minha mãe falou que ele tinha feito isso com um bichinho, com outro bichinho, e eu disse a ela, fique tranquila, porque essa foi a última vez. A omissão aqui acabou. 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 A criança aprende o que o adulto ensina. Eu disse a ele, o mesmo Deus que fez você, fez esse bichinho. E você não tem o direito de fazer isso. Você precisa ser educado por pessoas adultas. E eu vou ajudar você a entender. Isso aqui acabou.
Agora, se lá na sua casa sua mãe acha bonito e ela gosta que você faça isso, você vai poder fazer isso na casa da sua mãe. Mas fora da casa da sua mãe não pode não. Porque isso não existe. E ele ficou lá algumas horas me ouvindo. Porque não era uma opção, né? Ele estava sentadinho no canto dele relaxando. Então, pelo amor de Deus, você precisa conversar com a criança, explicar à criança e repreender. Outro dia eu estava na mesa e numa mesa de convidados, lá também no espaço de uma reserva, frequentada e compartilhada por pessoas, e chegou um casal e a criança trazia um estilingue na mão. E aí eu chamei a criança e falei, quem te deu isso? Ele falou, meu pai. Eu falei, sério? Pra que serve isso? E ele explicou, né, que era pra usar com animais e tal. E eu falei pro pai dele, você já deu pra ele uma tabuada? Um livro de raciocínio lógico? Um kit de robótica? Você já deu pra ele cerâmica pra ele montar, pra ele fazer um artesanato? Você já ensinou ele a fazer um filtro artesanal? Isso é tudo que você consegue ensinar pro seu filho? Isso não é um brinquedo. Isso não é um brinquedo. Isso é uma arma. Pode dar arma para criança? Não é proibido por lei, não? E ele falou, mas é que quando eu era menino, eu brincava muito disso. Eu disse para ele, no seu tempo, as pessoas não se importavam. Mas hoje há quem se importe. Nem todo mundo é omisso, né? Não pode, não. Essa criança sabe fazer uma expressão aritmética, ele sabe responder uma raiz quadrada, ele sabe escrever uma redação. Nada disso te importa que ele não saiba? E ele sabe usar uma arma como brinquedo? É isso mesmo? É muito importante pensarmos no que estamos ensinando as nossas crianças ou no que estamos deixando de ensinar, gente. Pelo amor de Deus. Não é possível que alguém ache normal uma criança fazer o que ele acha que quer. O que ele acha e supõe que é certo, que ele viu, sabe Deus aonde. Entende? Às vezes as coisas acontecem porque nós deixamos correr. E aquilo vai, não tem limite. Não vai parar de crescer. Até chegar uma hora que você vai ser o alvo porque você está dentro de casa. E a criança, ela não tem culpa. Porque ela não foi ensinada. Ela não recebeu limites, entende? Às vezes eu vejo um pai tentar explicar uma coisa para uma criança e a criança fica assim, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu não acho isso não, eu não concordo com isso não. Mas por quê? Quantos porquês você vai dizer pro seu filho? Existe uma coisa num momento muito específico da vida da criança, porque se a criança não reconhece no adulto a autoridade, e a autoridade que eu falo não é violência, tá? É autoridade. É uma coisa que você conquista com respeito. Porque ninguém pode praticar um ato de violência contra ninguém. Muito menos contra uma criança, né? Mas, se a criança não reconhecer na sua voz, na sua fala, na sua postura, autoridade, ela nunca vai fazer diferença de você pro coleguinha dela, pro amiguinho dela. E eu sei que às vezes o pai ele quer ser só amigo. E eu acho isso até bonito. A mãe também. Só que amiguinho e coleguinha a criança tem na escola, gente. A criança precisa de referencial. Assim como a menina, e eu sempre reforço para os meus amigos homens que têm menina. Você precisa ser o referencial masculino para que ela entenda o que é um homem. Porque quando um dia ela for se envolver com quando chegar o tempo e a idade, ela vai reconhecer nele vários elementos seus. Porque ela teve um pai, porque ela teve um padrasto, um tio, ou alguém muito próximo, um padrinho, que ela consegue identificar bons referenciais. A criança tem amiguinho na escola, ela tem coleguinha. Pai é pai. Tem que agir como pai. A mãe precisa ser mãe. Mesmo que você seja amiga, mesmo que você seja... Em algum momento você vai ter que ser a mãe. Porque senão a sua criança, o seu adolescente,
ele vai buscar na rua um referencial. E geralmente, o referencial que eles encontram não é dos melhores. Não é. É muito importante que o seu filho entenda o que é não. Por que não? Por que não e acabou. A minha mãe dizia por que não. Entendeu? Pronto, é isso. Algumas coisas só precisam de não. Você não tem que explicar para uma pessoa que não pode fazer mal para um animal. Pelo amor de Deus, isso tem que ficar muito claro. E quando você consegue, aceita, sua família aceita ter um bichinho, e a criança vai convivendo com ele, e você vai observando, vai prestando atenção e vai ensinando. Porque é claro que a criança não sabe cuidar. Ela precisa aprender, né? O que é a infância? A infância é aprender a aprender, brincar de aprender. A criança aprende brincando por quê? Ela aprende associando, fazendo relações. Então ela percebe como que você guarda uma coisa, ela vai lá e guarda. Ela percebe por que aquilo é importante e você faz. Porque às vezes quando nós falamos alguma coisa com a criança na escola e ela tem uma opinião diferente, ela diz assim, tia, minha mãe falou que não é assim. A minha mãe falou que isso não é desse jeito, que isso... E ela começa a explicar como a mãe dela falou. Isso é lindo, porque aquela criança com 4, 5 aninhos chega ali e já sabe explicar o que a mãe ensinou, entende? E você percebe, meu Deus, como é poderoso. Uma mãe que educa, um pai que educa, alguém que ensina, sabe? A criança chega dando aula, ela dá aula daquilo. Às vezes ela chega na carteira e fala, tia, ó, a coleguinha tal tá triste porque o outro coleguinha fez tal coisa. Vá lá e brigue com ele porque a minha mãe falou que tem que conversar com a criança. E a gente vai, chama a criança, conversa e todo mundo pede desculpa e a gente agradece a contribuição dela. As crianças são incríveis, elas são muito inteligentes. Então se você tiver que dar algo pro seu filho, pelo amor de Deus, é uma coisa boa. Uma atividade, um xadrez. Aprenda a jogar xadrez para você ensinar para o seu filho. Não vai dar para ele, pelo amor de Deus, um estilingue, gente. Não vai dar para ele um explosivo. Eu moro num lugar que há pessoas que soltam fogos de artifício no meio da rua, onde passa ônibus, onde passa carro, sabe? E as crianças pequenininhas com 2 aninhos, vendo isso, eles explodem fogos de artifício no teto das pessoas, furam gesso e eles acham isso normal. Eu já tentei educar essas pessoas centenas de vezes, até já desisti. Melhoraram, mas de vez em quando eles ainda fazem isso. E eu fico muito impressionada, porque a maioria deles não sabe nem ler, entende? Uns frequentaram a escola, mas parece que nunca foram, outros abandonaram. Então, você só oferece aquilo que você tem. E se nós não pudermos melhorar o mundo através da educação, vamos melhorar como? E eu sempre digo para ele, aqui nessa rua, ou no lugar que eu esteja passando, tem um idoso, tem uma idosa. Você acha normal você fazer um barulho desses, uma coisa absolutamente inútil, para prejudicar os seus vizinhos? Você não se sente mal com isso? Uma vez eu perguntei à mãe dele por que ela tinha educado ele assim, porque essas pessoas que fazem isso têm mais de 40 anos, tá? São pessoas adultas. Aí eles ensinam aos filhos, os filhos ensinam aos netos e a família toda faz isso. E aí a mãe dele disse pra mim, porque no interior fazíamos isso e lá isso é normal. Então aqui a gente faz também. E eu até perguntei, mas a senhora tá no interior ainda? Acho que não, né? Essa rua é calçada, aqui passa ônibus, passa moto. Pelo amor de Deus, tem idosos. Gente, existe uma coisa muito esquisita nesse modo de viver. Por exemplo, essas pessoas vão para a igreja. Do que adianta você ir para a igreja se você não respeita seu vizinho? O que você vai fazer lá? Né? Se você vê um animal na porta da sua casa pedindo água, implorando por uma gota d'água, e você não tem coragem de colocar água numa vasilha e dar para ele beber, aí você passa todo domingo para a igreja, o que você vai fazer lá? Entende? Se o amor, ele não está na nossa prática, se a compaixão não está na nossa prática, ele vai estar onde? Pelo amor de Deus. Entende?
As pessoas acham que um bichinho suja, que dá muito trabalho, e eu super entendo. Tem pessoas que não têm espaço, tem pessoas que não querem, e é preferível que você não tenha. Se for pra você fazer mal para um bichinho, pelo amor de Deus, não tenha nunca um. Mas se você quer que o seu filho aprenda sobre amar, aprenda sobre cuidar, sobre respeitar, além de ser um ato de amor, você acolher um bichinho de rua, jamais comprar, né, gente? Não comprem. Essas pessoas que não querem trabalhar, que têm preguiça, ficam explorando animais para sobreviver, ganhando dinheiro às custas dos animais, pelo amor de Deus, não façam isso. Não comprem, porque você já começa errado, né? O seu filho tem que andar na rua e ter esse olhar de compaixão. Porque quando você precisar desse olhar, ele vai ter. Entende? Ele vai ter esse olhar. Ele vai ter esse cuidado. Às vezes eu vejo um pai adulto implorando para o filho adolescente fazer alguma coisa. Implorando, gente. Dá casa, dá comida e implora por um favor, pelo amor de Deus. Que mundo é esse? Outro dia uma mãe me parou e falou assim, o filhinho dela de 6 anos estava me contando, né, que tia, minha mãe foi comprar um videogame para mim, um PlayStation. E na época era uma coisa bem cara, não faço ideia hoje de quanto custa, mas era uma coisa de última geração e era caríssimo, né? E ele é uma pessoa muito humilde, ela morava numa comunidade, era uma escola da comunidade. Se vocês ouvirem um barulho de chuva, gente, aqui tá uma chuvinha. E eles me explicando, né? E eu falei pra ela assim, mãe, quando ela chegou pra pegar ele, né? Já que a senhora, né, pode investir em equipamento desses e tal, por que a senhora não compra um computador para ele estudar, compra uns livrinhos em inglês, que vem na época era CD, né? Coloca o CD para ele ouvir, para ele se acostumando ao idioma, porque as crianças aprendem, gente. As crianças não aprendem mais por falta de oportunidade. Elas não recebem estímulo, entende? Como essa criança que recebeu o estilingue, que é uma arma, entende? Ele poderia ter recebido uma tabuada, um xadrez, poderia ser um campeão de xadrez, mas nunca foi apresentado a um. E eu conversando com ela falou que tinha dividido em mais de 12 vezes, porque queria que ele ficasse em casa, que era para ele não abrir a porta e não sair de casa. E eu falei para ela, a senhora pode tentar há jogos interessantes, há livros, jogos pedagógicos, jogos educativos. Não existe só videogame, né? E os jogos educativos são muito mais baratos. Você pode montar uma biblioteca para ele. Isso é muito valioso. Mas as pessoas, elas não têm essa noção. Mas a intenção da mãe era bem interessante, né? De querer protegê-lo da rua e tudo mais. Só que se você deixa uma criança sozinha, gente, na internet, é muito melhor deixar na rua. Porque na rua, alguém vai ver o que essa criança está fazendo. E dentro de casa, dentro do quarto, nunca ninguém vai saber. Nem você. Entende? Então, se você tiver que usar uma TV com internet, deixa na sala. Para que alguém veja essa criança usando. Não coloca no quarto da criança, pelo amor de Deus. Isso é uma loucura. Então, se você pode proporcionar um petzinho, se você gosta de animais, e se você quer ver o seu filho aprender uma rotina, aprender a cuidar, aprender a amar, vale muito a pena. E a criança, ela sempre faz comparações, né? E ela vai associando. Às vezes, eles chegam perto dos animais que a gente cuida, ou a depender de onde eu esteja, ou de onde o pessoal esteja, e eles fazem alguma comparação, assim, tipo, meu avô anda igual esse cachorrinho, porque meu avô é velhinho, tem que ter paciência com ele. Às vezes eles dão sugestões, né? Não pode ficar assim, porque ele tá cansado. Aí eu pergunto, como é que você sabe que ele tá cansado? Porque o meu avô, ele fica assim também. E ele não gosta disso, ou ele não gosta daquilo, sabe? Ele gosta de deitar assim, aí ele vai lá, alisa o bichinho, coloca um lençolzinho, faz algum carinho. Ele associa. Então, esse é o momento que a criança está entendendo. Ela está reconhecendo. Ela para prestar atenção. Esse exercício da percepção, hoje, é raríssimo. É muito difícil você ver uma família numa mesa se olhando, né? Cada um está no seu celular. Então, são práticas que você deve pensar em fazê-las, porque dentro do seu mundo, a melhor opção para você. Trabalhe a solidariedade no seu filho, a compaixão, a paciência.
o tempo, o esperar. A criança precisa aprender sobre isso. E um pet proporciona pra gente uma felicidade absurda. O pet proporciona pra gente uma felicidade absurda. Momentos de afeto, de carinho, de amor, de responsabilidade, de disciplina, de educação financeira. Porque ele sabe que tem que juntar moedinhas para pagar a vacina do pet, para comprar a comidinha dele, sabe? Para N coisas. E são formas de educar. O que é muito melhor do que você só dar videogame, só dar internet, porque tudo tem seu tempo, né? Antes de você transformar o seu filho num mega adolescente moderno ou numa criança extramoderna, humanize o seu filho. Humanize a sua criança. Para que você não se torne refém dele um dia. Entende? A criança aprende o que o adulto ensina. E eu sei que na correria, trabalhando, às vezes você não tem tempo de pensar, por isso que eu tô aqui para te ajudar a escolher facilmente, né? Faça boas escolhas. Leve seu filho para adotar um bichinho de rua ou simplesmente, quando você tiver a oportunidade, pega na mãozinha dele, alimenta um cachorrinho, coloca comida na rua para um bichinho, uma aguinha. Ali ele vai ver a rotina dele parar, mudar, para pensar no outro. Para olhar o outro, para prestar atenção. Essa mãe que comprou esse videogame para essa criança, uma vez ela disse assim para mim: professora, às vezes ele tá tão irredutível às coisas que ele quer, que eu não sei mais o que fazer com ele. Ele tinha 6 anos, essa criança. E eu falei para ela: mãe, como é que você fala uma coisa dessa na frente de uma criança? Você não tem vergonha? Não faça isso. Você é adulta. Você é a mãe. Mesmo que você esteja desesperada, sem saber o que fazer com ele, ele não precisa saber disso. Ele não precisa saber disso. E eu falei para ela: a senhora tá cansada, tá confusa, mas já já isso vai se resolver. A senhora é a mãe. Ele lhe deve obediência. Se a senhora cuida dele, trata ele bem, ele precisa lhe respeitar. Tudo tem seu tempo, entende? E ele foi brincar com as coleguinhas e eu falei pra ela assim: mãe, eu tenho um irmão de 40 anos. E a minha mãe ainda manda nele. Porque ela tem a vida dela totalmente independente. Mas quando ela quer alguma coisa, ela liga pra um de nós e fala assim: eu estou precisando de tal coisa, vem aqui agora. Ou vem aqui amanhã. E amanhã ela vai ter o que ela quer. Seja eu, seja eles, entende? Eu tenho um irmão que mora em outra cidade. Outro dia, ele liga pra ela todo dia. E ela falou assim: eu tô querendo tomar um banho de piscina e a minha piscina tá suja. O piscineiro não pôde vir limpar. E eu tô sem usar a piscina. E ele disse: tá, mãe, tudo bem. Amanhã logo cedo eu chego por aí. Porque ele viaja, mora numa cidade vizinha e trabalha. Então ele tá sempre viajando. E aí no outro dia, ela ligou pra mim e disse assim: ontem eu falei com o teu irmão que queria tomar banho de piscina e tal, me contou, né? E ele ficou de vir hoje às 5 da manhã. Só que eu me levantei 2 da manhã para beber água e ele estava limpando a piscina. Porque como ele vinha trabalhar logo cedo, ele veio à noite mesmo da cidade dele e já passou na casa dela, já começou a limpar a piscina e foi dormir. Entende, gente? É sobre isso. Às vezes eu conto isso para as pessoas e as pessoas não acreditam. Mas o nome disso é autoridade, que você constrói durante toda a vida. E ela é sempre assim, quando ela quer alguma coisa, ela liga e quem estiver mais perto vai lá fazer. Né? Então, é isso, porque quando nós éramos criança, ela não ensinava assim: eu vou pedir uma coisa para você e você vai pensar se você quer fazer. Não. Ela dizia assim: eu só falo uma vez. Se eu mandei fazer, eu quero feito. E acabou. Não tem porquê, não. E no nosso tempo era assim, né? Claro. Hoje não é mais assim. Mas é por isso que os filhos dela são tão diferentes, entende? Então nós somos adultos, mas o respeito é o mesmo. Cada um vive sua vida, cada um tá na sua casa. Mas quando ela liga, corre todo mundo. Porque fomos criados assim. Não sabemos fazer de outro jeito. Porque a criança aprende o que o adulto ensina.
Mesmo que eu discorde dela em qualquer coisa, mesmo que eu não concorde, que eu não goste das mesmas coisas, não importa. Quando ela chama, todo mundo vai. E se ela falar que é pra fazer uma coisa, todo mundo vai fazer. Porque ela mandou fazer, entende? Ela é a mãe e nós obedecemos, é isso. É simples. Então você tem que ensinar a sua criança a ser uma pessoa humana, solidária, que tenha compaixão e que compreenda que os mais velhos existem, que eles são pessoas, que eles precisam de respeito, entende? E aí, você tá pensando em alguém quando eu tô falando isso? Vamos tomar aqui um cafezinho? Entende? É sobre isso. E aí as pessoas têm dificuldades de... Não tenha dificuldade de dizer não pro seu filho, de educar o seu filho. E se você puder adotar um pet, você adote. Claro, só adote se você tiver condições de cuidar. Se você não puder. Mas quando você passar na rua, mostra ao seu filho que aquele bichinho precisa de ajuda. Coloca uma aguinha pra ele, uma comidinha. Ensina pra ele, porque nenhum de nós pode ser como os filhos daquelas pessoas lá que fizeram aquilo lá com o cachorro em Santa Catarina. E que a polícia, a justiça e todo mundo concordou com aquilo. Ninguém fez nada. Não podemos ser assim. Não é permitido. Não queremos isso na nossa sociedade, né? As pessoas querem um mundo melhor, sabe? No entanto, elas não querem plantar. Elas só querem colher. Gente, não existe isso. A natureza é perfeita, né? Iremos colher aquilo que plantamos. Então, as pessoas são plantinhas, são sementes. Cuide da sua semente, cuide do seu. Garanta que o seu filho aprenda. Ensine para ele a ser afetuoso, carinhoso, sendo com ele, né? Porque a criança aprende que o adulto ensina. Você não pode só falar, né? Você tem que fazer. Se você não é carinhoso, como que seu filho vai ser? Então, mostre a ele, sabe? Os animais, eles já nascem sabendo amar. Eles cuidam dos filhotes, eles amam seus filhotes, com raras exceções, é claro. Porque, né, as fêmeas, elas têm, como a mulher tem depressão pós-parto, os animais também têm, às vezes, alguns comportamentos assim. Mas, geralmente, eles nascem amando, cuidando dos seus. São super carinhosos, super protetores. E nós somos? A imprensa tem mostrado aí que não, né? Precisamos melhorar. E vamos! Se nós conseguirmos educar crianças mais amorosas, mais afetuosas e, ao mesmo tempo, crianças fortes e corajosas para viver a vida, para ter propósito, é claro que teremos um mundo melhor. É claro que teremos uma vida muito mais feliz. E é isso, gente. Eu espero que em breve a gente possa estar ao vivo juntos e vocês possam conversar comigo no chat pra gente trocar uma ideia, tá? Pense nisso, humanize seu filhote, humanize o seu sentimento, humanize a sua semente. Ame seu filho, extraia dele o melhor que você puder. As crianças são incríveis, são super inteligentes. Para elas, todo o amor do mundo, todo o afeto e toda a educação também, né? Não sejamos omissos, nenhum de nós. Porque se eu não tivesse parado aquela criança naquele dia, gente, só Deus sabe o que teria acontecido. É só dizer basta. É só não ser omisso. Com autoridade. Sem negociar, né? Não dá para negociar, tipo, você não faz isso e a tia te dá um presente. Pelo amor de Deus. Que educação é essa, né? Não é não e acabou. Sim, é sim, tudo bem. E com certeza, esse filho vai te trazer muitas alegrias, eu tenho certeza. Porque ele é a herança do Senhor na tua vida. Que Deus te abençoe. E daqui a pouco a gente se encontra na oração, hein? Um cheiro. Fiquem com Deus.